nós abrimos a Bíblia Sagrada, nesse Salmo de número 102, nós vamos observar que dentro desse Salmo existem duas situações. A primeira situação vai nos falar acerca de um salmista, a qual o Salmo não vai declarar o seu nome, não sabemos qual é, não tem a identificação, mas nós sabemos que é alguém que está doente. É um homem que está muito enfermo, que está no leito de morte. E quando nós falamos desse salmista, nós estamos dizendo que ainda no leito de morte, ele decide escrever um salmo. Ele decide apresentar a sua causa a Deus. Ele decide apresentar a sua situação. Ele ora apresentando a sua situação a Deus. E nós entendemos isso e praticamos isso como crentes que somos no Senhor, que é necessário entregar a Ele todo o nosso desejo, toda a nossa ansiedade. É necessário ser entregue ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, com oração, súplica e ações de graça. Nós vamos entender que esse homem que está doente, que está enfermo, ele está apresentando ao Senhor. Ele não está apresentando para o seu pai. Ele não está apresentando para a sua mãe. Ele não chamou o seu melhor amigo para falar e contar a sua situação, ou seu vizinho, ou um parente, ou alguém muito próximo. Ele decide escrever um salmo e falar: Deus, eu estou doente. E dizer: Deus, eu estou enfermo. E dizer: Deus, eu estou no leito de morte. Ele vai falar acerca da sua situação para Deus. E ele diz: Deus, os meus ossos ardem. E quando ele diz os meus ossos ardem, ele está dizendo: isto é por causa da febre que sobreveio sobre mim. Ele começa a escrever o salmo dizendo: Deus, eu me esqueço de comer o pão. E quando ele diz: Deus, eu me esqueço de comer o pão, ele está dizendo: a minha enfermidade está me causando a falta de apetite. Eu já não tenho mais o desejo, eu não tenho o apetite para poder me alimentar. E os meus ossos, Deus, estão se apegando à pele. Ele está dizendo: Deus, eu estou perdendo muito peso. É interessante porque esse salmista, ele é detalhista. E ele só é detalhista porque ele sabe o Deus a qual ele serve, que também é um Deus detalhista. É interessante que ele vai falando com Deus, ele vai descrevendo a sua situação. Ele está dizendo: eu não durmo mais. E quando ele diz: eu não durmo mais, ele está dizendo: eu tenho insônia. Eu não sei qual é a sua situação, a forma como você entrou nesta casa. O que eu sei é que o nosso Deus, o Deus de detalhes, Ele está aqui, Ele está esperando ouvir a tua voz. Deus, é assim que eu estou. Deus, é assim que eu cheguei. Deus, a minha dor é na coluna, é na perna, é na cabeça. Deus, a minha dor é sentimental, é de dentro para fora. Ele está aqui nesta noite, Ele está esperando alguém abrir o coração e declarar e lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse salmista, ele está falando com Deus em oração e em salmo. Só que o que vai me chamar a atenção em toda esta situação é que ele vai se dirigir a Deus e vai se assemelhar a um pelicano no deserto. Ele diz: eu sou como um pelicano no deserto. Eu me pareço com um pelicano no deserto. E aí eu parei para prestar atenção o que é que esse salmista está querendo dizer. Quando ele fala de febre, eu sei o que é febre. Falta de apetite, eu sei o que é falta de apetite. Quem aqui não entende acerca desses sintomas? Alguém um dia ficou doente e teve um desses sintomas, mas quando ele diz: sou como um pelicano no deserto, eu nunca ouvi essa expressão dita por alguém. E eu nunca me expressei desta forma, então eu queria entender o que é um pelicano no deserto. Quando eu falo acerca de pelicano, diga pelicano. Pelicano. Diga forte, diga pelicano. Pelicano. Eu estou falando acerca de uma ave aquática. Quando eu falo acerca de pelicano, eu estou dizendo que o pelicano, ele habita, ele
ele vive em rios, em lagos, tem um bico muito grande. Nesse bico grande ele vai armazenar todo o seu alimento. E qual é o alimento desse pelicano, dessa ave? Ele se alimenta de peixes, é isso que ele come. Até os seus dedos são juntos, que lhe formam como nadadeiras. Quando eu falo acerca desta ave pelicano, você já pode perceber que é uma ave que depende de água para sobreviver. Ela habita em rios, ela vive em rios, até os seus dedos são como nadadeiras, se alimenta de peixes, vive no meio de outras aves. Nós vamos entender que é uma ave que precisa, que necessita e que depende da água para sobreviver. Quando eu disse para você repetir, eu sou como um pelicano no deserto. Em outras palavras, você estava dizendo, eu sou como uma ave que depende de água para sobreviver. Eu vou repetir isso porque alguém precisa de entender nesta noite. Quando você disse, eu sou como um pelicano no deserto, você estava dizendo, eu sou como uma ave que depende de água para sobreviver. Quando eu falo de água dentro da Bíblia Sagrada, eu estou falando acerca do divino Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir porque eu não estou falando de qualquer ser. Eu não estou falando de um ser humano. Eu não estou falando de uma mulher ou de um homem mortal. Eu estou dizendo do Espírito Santo de Deus. E eu vou repetir porque quando eu digo este nome, quando eu falo acerca do Espírito Santo de Deus, parece que ele vem, parece que ele entra, parece que ele começa a agir, parece que ele começa a trabalhar. É por isso que eu desejo repetir nesta noite, e quem quiser já pode abrir o coração, porque ele vai entrar. Eu estou dizendo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou repetir de novo, porque Deus acabou de me dizer que enquanto eu digo sobre o Espírito Santo de Deus, alguém vai receber esse Espírito Santo de Deus, e através dele vai receber uma cura para a tua alma. Então eu vou dizer sobre o Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo, esse salmista, Senhor, eu sou como um pelicano, e um pelicano depende de água para sobreviver. Um pelicano depende do teu Espírito Santo para sobreviver. Tem muita gente pregando sem o Espírito Santo, tem muita gente louvando sem o Espírito Santo, tem muita gente até profetizando e dizendo assim diz o Senhor, mas Deus não está dizendo nada porque o Espírito Santo não está sobre ele. Eu vim aqui nesta noite, eu quero com autoridade falar um pouco desse Espírito Santo, porque sem ele nós não vamos sobreviver. Sem esta água o ser humano não pode, não consegue ficar de pé. Tem muita gente que está morrendo, tem muita gente que está perecendo, porque por falta do divino Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite chegou alguém aqui que está disposto a sair abraçado, agarrado, dizendo, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Quantos precisam dele? Já pode levantar as suas mãos para adorar, porque quando você adora esse mesmo Espírito, ele te envolve, ele te levanta de uma maneira especial. Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só dele, ninguém pode negar. Deus é poderoso e ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte. Deixa eu cantar de novo, tem alguém que não está entendendo? Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só para você. Quem está entendendo, irmão, diga, Senhor, é pra ti a honra e a glória. Eu dependo dele. Aleluia. Eu sou como um pelicano, e o pelicano depende de água para sobreviver. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Será que alguém consegue se lembrar de Davi?
Quando Davi ele peca, quando Davi ele erra, e quando ele vai escrever o Salmo de número 51, ele vai escrever o Salmo reconhecendo a sua dependência, e ele faz um pedido a Deus. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é como Saul. Quando Davi está dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, ele está dizendo: não quero ser como Saul, porque Saul já não tem mais o Espírito Santo, porque por conta da desobediência. E o crente sem o Espírito Santo vira crente Saul. Como é Saul? É crente perturbado. O que é isso, irmã Vanessa? Sem o Espírito Santo, é isso que ele é. Ele não pode ver Davi, porque ele vem com a lança, ele quer matar, ele fica perturbado. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem lança nas mãos. O que é que ele tem nas mãos? Ele tem a espada na mão. Hoje Deus está trocando a tua ferramenta. Hoje Deus está tirando a paracanda, crente sem o Espírito Santo vive com lança, porque quer atacar, porque quer matar. Mas crente que tem o Espírito Santo é como Davi, tem a espada, ele guerreia, ele luta, mas ele não mata, porque essa palavra não mata, essa palavra levanta, essa palavra dá vida. Essa palavra restitui. Tem palavra de Deus nesta noite. Se prepare, porque é esta palavra que vai levantar alguém aqui neste lugar. Eis-me aqui, Jesus, aleluia. De mim o teu Espírito Santo. Sem a tua presença não dá para viver, Senhor. Não dá para viver. Mas é interessante porque esse salmista, ele está dizendo que ele é como um pelicano, como esta ave, mas esta ave está fora do seu habitat. Meu Deus. Esta ave está longe do lugar de costume. Vive em rios, em lagos, e de repente vê o salmista dizendo: eu sou como um pelicano, acompanhe. Eu sou como um pelicano, e o pelicano depende de água para sobreviver. Mas eu sou como um pelicano que está no deserto. Aí estreitou. Meu Deus. Aí estreitou. Como uma ave, como essa, que depende de água, que vive em rios, que se alimenta de peixe, vai parar no deserto. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou prestes a morrer. Meu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: um pelicano no deserto não vai dar certo. O deserto vai me matar. O deserto vai me tirar da tua presença. Porque estou longe da água, porque no deserto não há água. Meu Deus. É interessante que tem muita gente que está como um pelicano no deserto. Você sabe do que você precisa, mas está tão longe e não consegue se aproximar. Não consegue nem pedir, nem dar um grito de socorro. Está no deserto. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida aqui nesta noite. E a palavra de Deus é: ainda que você esteja como um pelicano no deserto, ainda que esteja no deserto, há uma esperança para você. Eu vou repetir isso porque alguém chegou dizendo: estou morrendo. Alguém chegou dizendo: é o último culto que eu frequento. Alguém chegou aqui nesta noite dizendo: eu vou parar de cantar, eu estou morrendo, eu estou no deserto, não prego mais, não profetizo mais, eu não quero saber mais de nada. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda que esteja no deserto, haverá uma esperança para você em meio ao deserto. E não Vanessa, mas no deserto não tem água. Quem disse para você que no deserto não tem água? É lógica, estou falando de deserto. Deserto não tem água, mas para Deus não tem lógica. Quando Deus quer fazer o milagre acontecer, pode ser no deserto, pode ser no vale. Deixa eu profetizar aqui nesta noite. Pode ser no buraco, pode ser no hospital. Quando Deus quer fazer o milagre, Ele faz e não precisa de lógica, porque Ele não trabalha com lógica. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha e pronto. Aleluia. E Ele
trabalhar aqui nesta noite. A notícia que eu tenho para você é que Ele deseja trabalhar no meio desse deserto. Ou você já se esqueceu quando o povo estava em meio ao deserto, caminhando, e alguém diz, não tem água, Moisés. Alguém diz, Moisés, nós estamos em meio ao deserto e não tem comida. Lá no Egito tinha o que comer, tinha cebola, tinha pepino, tinha alho, era o que tinha, mas tinha. E aqui no deserto nem água tem, Moisés. O que é que tu tem nas mãos? Senhor, o que eu tenho nas mãos é a minha vara. Pois bem, é o instrumento que eu quero usar para fazer um milagre no meio desse deserto. Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Estende assim as suas mãos nesta noite, porque é uma palavra profética. É Deus perguntando para alguém aqui nesta noite, o que é que você tem nas mãos? Deus, o que é que eu tenho nas mãos? É apenas uma vara, é um objeto muito simples. Alguém não dá valor, alguém diz que é o meu cajado, porque já estou numa idade avançada. E Deus está dizendo, tu estás no deserto e tu tens um objeto